galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bernardo, membro do PET Elétrica da UFJF. E eu e a Juliana, nós fizemos para vocês esse vídeo para a gente falar um pouco sobre algoritmos em C e estruturas condicionais e comandos de repetição. Primeiro a gente fala um pouco agora sobre if-else, que é uma estrutura de controle com alternativa dupla. Então vamos lá. If em português significa se, e else em português significa se não. E o que essa estrutura faz? Ela decide entre duas sequências de comando que seu código pode seguir. E como ela faz essa decisão? Você coloca no seu if uma condição, por exemplo, x igual a 10. Se o valor que o usuário digitou for igual a 10, satisfazer essa condição, ele vai seguir a sequência de comando 1, que estão dentro do if. Se não, ela vai pular para a sequência de comando 2, que é o que está dentro do else. Para a gente poder exemplificar melhor o if-else, a gente fez um exemplo aqui para vocês, que é elaborar uma função para checar a paridade de um número. Nesse código, a gente começou a nossa função principal, a intMain, na linha 14. Na linha 15, a gente atribuiu o x como um valor inteiro, colocando o int x. E a gente pediu o usuário para digitar um número pela linha 16 com o printf, e no scanf a gente coletou esse número. O %d é porque é um número inteiro. Se fosse um número em float, a gente iria usar o %f. E na linha 18 a gente fez a nossa função, checa a paridade. Tá, ela começa agora na linha 3. A gente atribuiu como parâmetro o valor int como valor, né? Que foi o que o usuário digitou. Se esse valor dividido por 2 tiver resto igual a 0, que é o que está na linha 5, que é onde começa o nosso if, ela vai seguir as sequências de comando do if, porque essa condição foi satisfeita. Por exemplo, se você colocou 10 e dividiu por 2, o resto deu 0, você vai seguir essa sequência de comando e vai printar na tela o número par. Se, quando o seu código verificou aquela condição e viu que o valor do resto é diferente de 0, você vai pular direto para o else e vai printar na tela número ímpar, porque aquela condição não foi satisfeita. Olá pessoal, meu nome é Juliana e eu vou falar para vocês como funciona a estrutura de controle com repetição com teste no início. Como funciona o comando while. Bem, esse comando significa enquanto em português e normalmente ele é utilizado quando desejamos realizar uma repetição com teste no início do nosso bloco. Esse comando ele tem a seguinte sintaxe. A gente tem o while e entre parênteses nós colocamos a condição que a gente quer que seja satisfeita e dentro do while a gente coloca a nossa sequência de comandos. E como isso vai funcionar? Enquanto a condição que a gente estabeleceu for verdadeira, essa sequência de comandos vai ser repetida. Porém, quando a condição fornecer um resultado falso, o controle vai sair da estrutura passando para o comando seguinte, no final do nosso bloco. Para que vocês possam entender um pouquinho como isso vai funcionar, nós trouxemos um exemplo para vocês que diz o seguinte. Desenvolver um algoritmo para ler uma sequência de números inteiros com flag igual a 0, calcular e imprimir a média aritmética dos números lidos. Bem, basicamente ele quer que a gente desenvolva algoritmos para calcular a média aritmética dos números fornecidos pelo usuário. Para isso, a gente vai fazer uso de repetição com contadores e com acumuladores, e eu vou explicar um pouquinho de como vai funcionar cada um. Bom, aqui a gente já tem o nosso programa feito, e eu vou explicar um pouquinho o que significa cada linha para que vocês possam compreender como vai funcionar esse nosso programa. Bem, na linha 4, a primeira coisa que a gente fez foi declarar a nossa variável num, do tipo int. Essa variável num nada mais é do que os nossos números, ou seja, o usuário vai inserir vários números, então essa variável ela vai representar esses números que vão ser inseridos pelo usuário. Depois a gente tem a nossa variável soma, do tipo int também, inicializada com 0. Como eu disse, essa soma ela vai representar o nosso acumulador, porque nós vamos ter uma repetição com acumuladores. Por exemplo,
No nosso caso, né, a gente quer calcular a soma de um número de indeterminados valores. Por isso, a gente vai fazer uso dessa variável que vai armazenar todos os valores lidos, né? Normalmente, essa variável ela é chamada de acumuladora e aqui a gente colocou o nome dela de soma. Depois, na linha 6, a gente vai ter a nossa variável cont do tipo int também inicializada com 0. Porque para calcular a média aritmética, a gente vai precisar saber quantos números foram inseridos pelo usuário. Então, esse cont, ele vai contar esses números. Então, se o usuário inseriu 10 números, o nosso cont vai ser igual a 10. Se ele inseriu 30 números, então o nosso cont vai ser igual a 30. Então, por isso que a gente precisa dessa variável que vai estar representando o nosso contador. Depois a gente tem a nossa variável média, que é o que a gente quer saber, a nossa média aritmética, e ela é do tipo float. Aqui, né, na linha 8, nós pedimos para o usuário inserir o número, então nós printamos, né, digite um número, pedindo para que ele insira um número. Depois nós vamos ler esse número e armazenar na variável num, que eu citei anteriormente. Lembrando que aqui é %d, porque a nossa variável num ela é do tipo int. Se ela fosse, por exemplo, do tipo float, então seria aqui %f e não %d. Bem, aqui na linha 11 já começa o nosso comando while. E lembrando, né, de como funciona o while. Dentro do parênteses, a gente vai ter a nossa condição, depois a gente vai ter a nossa sequência de comandos, lembrando que essa sequência de comandos só vai ser executada quando essa condição for satisfeita. Caso essa condição não seja satisfeita, nós vamos sair do while e aí nós vamos calcular a média aritmética dos números que foi inserido pelo usuário e depois a gente vai printar essa média aritmética. Então, como vai funcionar cada coisa aqui? Aqui eu coloquei que o nosso número tem que ser diferente de 0. Eu coloquei isso porque o exercício ele pede para que o flag seja igual a 0. Mas o que é um flag? O flag é um valor específico escolhido pelo programador para indicar o fim dos dados de entrada. A leitura do flag ela vai informar o programa que os dados de entrada terminaram. Ou seja, o usuário vai sempre ir inserindo os números, né, que ele quer que seja calculada a média aritmética, porém, quando ele, por exemplo, ele quer inserir 5 números. Após ele inserir esses 5 números, ele vai apertar o número 0. Por quê? Porque quando ele apertar o número 0, a condição que está aqui dentro não vai ser atendida. Portanto, a gente vai sair do while, ou seja, essa sequência de comandos não vai ser executada. A gente vai calcular a média aritmética dos números que já foram inseridos e aí a gente vai printar essa média. Então, né, aqui a gente tem o nosso cont, nós vamos contar quantos números foram inseridos pelo usuário. Aqui nós vamos ter a soma, ou seja, a gente vai estar sempre somando. Cada número que é inserido, a gente vai somar com o anterior. E aqui a gente vai estar sempre, né, pedindo para ele inserir o próximo número. E aí, quando ele acabar de inserir a quantidade de números que ele quer, ele vai apertar o 0, porque aí a condição aqui não vai ser satisfeita e nós vamos sair do while, já vamos calcular a média e printar qual foi a nossa média. Falando um pouco sobre o for agora, que é um comando de repetição com variável de controle, é legal a gente falar que o for ele é utilizado quando desejamos realizar uma repetição com uma ou mais variáveis de controle, sendo a inicialização e o incremento realizados dentro do próprio comando. Por exemplo, nesse exemplo que a gente vai dar, desenvolver uma função para imprimir os valores inteiros do intervalo fechado, compreendidos entre um valor inicial e um valor final passados como parâmetro. Considere o valor inicial sempre menor que o valor final. Beleza, para explicar só mais um pouquinho o for, é legal a gente mostrar que nesse exemplo, nesse código, a nossa função começa na linha 12 com int_main. E a gente declara como valores inteiros número inicial e número final, onde a gente vai pedir para o usuário digitar o número inicial e o número final.
Coletando esses dados, a gente vai passar eles como os parâmetros para a função imprime intervalo fechado, que é o objetivo do nosso exemplo, onde o número inicial é o parâmetro A e o número final é o parâmetro B. Quando a gente for escrever nossa função for, a gente vai ter como parâmetro esses valores. A gente vai inicializar o i como sendo o valor A, que é o valor inicial, e a nossa condição vai ser ele ser menor ou igual ao valor B. E cada vez que o nosso código passar pelo for, o i vai receber i++, que será acrescentado um valor no i. Beleza? E como exemplo, o usuário digita um valor inicial sendo 1 e um valor final sendo 10. A primeira vez que o nosso programa passar pelo for, ele vai ver que o nosso i é 1 e que ele tem que ser menor ou igual a 10. Satisfazendo essas condições, ele vai printar o valor i na tela, que nesse caso é 1. E i vai receber mais 1 depois disso. Então, i vai valer 2. Satisfazendo a condição de ser menor ou igual a 10, ele vai printar o 2 de novo. E assim até chegar no 10. Chegou no 10, ele vai ver i é menor ou igual a 10. Então, ele vai printar o 10. E na próxima vez, quando i for igual a 11, ele não vai satisfazer a condição, que é ser menor ou igual a 10. Então, o nosso código não vai imprimir nada. Ele só vai imprimir os valores de 1 a 10, porque aqueles valores satisfazem a nossa condição. E feito isso, a gente conseguiu imprimir o nosso intervalo fechado, que foi de acordo com o que o usuário digitou. E essa basicamente é a ideia do for. E para finalizar o nosso vídeo, galera, eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, a Juliana, e que a gente tentou fazer o nosso melhor nesse vídeo para ficar o mais tranquilo possível de vocês entenderem. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que podendo a gente dar uma olhada. Valeu, até a próxima!